Nesse vídeo vamos falar sobre 3 lugares incríveis para você explorar na sua viagem para a Escócia. Vamos nessa, pessoal! Nós fizemos uma viagem recente para a Escócia, galera, e foi uma viagem bem marcante, bem interessante. Como vocês já devem saber, aqui no canal nós temos misturado muitas explorações fotográficas de paisagem com alguns lugares também misteriosos e bastante cheios de histórias e significados. E nesse vídeo aqui, exclusivamente, nós vamos falar sobre paisagens e lugares para você explorar, especialmente se você é fotógrafo ou então gosta de fazer aquela boa trilha, como eu mesmo gosto bastante. Eu vou mostrar algumas fotos, alguns vídeos, mas lembrando aí que as jornadas, de repente a gente vai fazer alguns vídeos aqui no canal para mostrar com um pouco mais de detalhes. Então esse vídeo aqui é um vídeo muito mais ilustrativo para você conhecer e ter dicas aí desses lugares bem bacanas para você viajar. Importante dizer também que eu vou falar aqui na ordem de desembarque, né? Então eu fui lá para a Escócia, desci lá na região de Edimburgo e ali de Edimburgo você consegue fazer esses lugares sequencialmente do jeito que eu vou falar aqui, para ficar bem fácil aí para você organizar a sua viagem também. Então, o primeiro lugar incrível que eu passei aqui na Escócia, pessoal, eu acho que vocês não devem deixar de visitar aí, colocar no roteirinho de vocês, é a região de Glencoe, tá? Glencoe é uma região que fica um pouco mais ali subindo, né, a norte de Edimburgo. Você possivelmente vai passar ali bem pertinho de Glasgow para você chegar nessa região. E a região de Glencoe é uma região incrível, pessoal, que tem umas estradas cênicas com muitas montanhas e, inclusive, se você curte trilhas, tem como você deixar o carro ali em alguns estacionamentos na beira da estrada para você ir andando, né, até lá em cima dessas montanhas ou pelo menos pelos vales ali para você conseguir fazer várias fotografias animais. Perto dessa região de Glencoe também tem a famosa regiãozinha de Glenfinnan, onde você tem o viaduto do Harry Potter, galera. É isso mesmo. Então, eu particularmente, né, fui lá mais para conhecer. Eu não curto muito alguns destinos assim excessivamente turísticos, mas esse eu achei que valeu até a pena, porque você chega lá, deixa seu carro num estacionamento bem grande lá para você conhecer, né, aquela região, e não deixa de ser bonito, né, pessoal? Tem um trenzinho que passa lá, pelo menos na época que eu fui, 2 vezes ao dia, uma mais cedo e uma no começo da tarde, e aí você também pode fazer algumas fotografias aí bem interessantes nesse viaduto de Glenfinnan. Segundo lugar incrível aqui que você não pode deixar de visitar na Escócia, pessoal, Isle of Skye, tá? Isle of Skye aí, cara, internacionalmente famosa, fotógrafos do mundo inteiro vão para lá, especialmente no outono, quando você tem lá uma mistura, né, de cores, né, aquelas cores mais laranjas e um clima bom também. Eu, felizmente, peguei um clima extremamente agradável lá enquanto eu estava na Isle of Skye, mas teve um dos dias lá que ventou e choveu muito, então a gente não conseguiu nem sair do nosso pod. Tem alguns lugares lá que você não pode deixar de visitar, como por exemplo o Old Man of Storr, que é aquela famosa coluna de pedra, né, que tem uma trilha muito bacana, muito agradável, não é difícil de se fazer, pessoal. Então até se você tiver com condicionamento físico razoável, você consegue chegar até lá e curtir, né, fazer fotografias, de repente dar uma pilotada no seu drone ali para fazer aquelas imagens incríveis, né, do monumento. E também o Quireng, tá, pessoal? O Quireng é uma região lá que você também pode fazer algumas trilhas e é um vale incrivelmente lindo lá, que você pode ver montanhas, você pode ver aquelas ovelhinhas, você pode ver lagos, tá? Então eu pessoalmente gostei até mais do Quireng, apesar do Old Man of Storr ser muito famoso, e eu fiz fotos incríveis quando eu cheguei lá no Quireng na parte da manhã, tá? Então já marca aí, se você for lá na Isle of Skye, esses 2 lugarzinhos aí no seu mapa para você visitar, porque você com certeza vai sair de lá com fotografias incríveis e também
trilhas que você vai lembrar para sempre aí, junto com a sua família, junto com seus amigos e vai ficar na sua memória. E a última que eu vou falar aqui, pessoal, que é um pouco fora da rota, pouca gente conhece, mas eu fui lá explorar, né? Eu comecei a ouvir falar aí de alguns conteúdos alternativos. É uma road trip pela NC500, tá? A NC500 é uma estrada de 500 milhas que foi inaugurada recentemente aí de forma oficial pelo governo escocês e fica lá em cima na parte mais superior da Escócia, pessoal. Então você vai lá para as Highlands e você vai fazer uma volta inteira pela cabeça lá da Escócia, tá? E galera, não precisa nem dizer, né, que como é uma região ainda um pouco inexplorada e bastante selvagem, você vai ver paisagens incríveis lá nesse lugar, tá? Você vai passar por uma estrada relativamente longa, então é bom você dividir essa viagem em vários dias. Eu pessoalmente fiz até um pouco corrido, a gente fez ali entre 3 e 4 dias, tá? Essa rota toda da NC500 foi mais para explorar e conhecer mesmo, não foi para ficar ali nos lugares e entrar e tudo mais. E pessoal, tiveram algumas estradas lá que eu não acreditei de tão linda que elas eram, tá? Faz jus realmente a propaganda que tem feito aí, que eles falam que é a road trip mais bonita do Reino Unido. E pessoal, eu vou colocar algumas imagens, algumas fotos aqui de alguns lugares que a gente pegou. Infelizmente o tempo não ficou bom pra gente lá o tempo inteiro, então quem conhece um pouco ali o clima daquela região ali da Escócia, da Inglaterra, sabe que chuva, nublado, às vezes é muito comum até em determinadas épocas do ano, mas mesmo assim, pessoal, a gente conseguiu em alguns dias algumas vistas, algumas imagens incríveis, fora que aquela sensação de você estar explorando um lugar que pouca gente está, né, um lugar inexplorado, é extremamente legal também. A gente ficou em alguns pods por essa rota toda, e vou deixar aqui até na descrição para quem quiser depois dar uma olhada aí, né? E até mesmo pegar esses pods também para se aventurar aí. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Um extra aqui para quem vai visitar essa rota NC500, ou pelo menos ali perto, tá, pessoal? É do ladinho da Isle of Skye, são as destilarias de uísque, tá? Então, assim, eu não sou profundo entendedor de uísque, mas, pessoal, falar a verdade, eu gostei bastante de conhecer, tá? Inclusive, comprei um 15 anos para mim lá, de uma dessas destilarias, e eu visitei a destilaria mais ao norte lá da Escócia, tá? Que, enfim, né, tive que trazer até uns brindezinhos aqui para mim também, porque é um lugar inesquecível lá e bastante interessante aí, principalmente se você é fã de uísque ou pelo menos quer conhecer um pouco essa bebida que é tão típica lá da Escócia. É isso, galera, vídeo curtinho aqui, mas a gente vai trazer outros vídeos também falando aí sobre a viagem, tanto a parte de exploração, trilhas, como também dos mistérios que a gente viu lá, os templários e outros também bem bacanas, né? Inclusive a gente foi lá dentro do museu da grande loja maçônica inglesa, foi um passeio bem bacana. E é isso, pessoal. Espero ver vocês aí nos próximos e até mais. Tchau, tchau.